Nosso Deus, Pai querido, que está além dos céus, mais um dia, Senhor, estamos aqui te agradecendo, te louvando, te bendizendo por todas as coisas, Senhor, que tu tens feito, pela beleza da tua glória. E hoje, em especial, eu quero colocar em oração uma comunidade em específico. A comunidade da Praça do Cristo, que leva o nome de Jesus, que tem a imagem de Jesus ali, mas está sendo uma comunidade abandonada, uma comunidade desprezada, uma comunidade onde eu pude ver ali pessoas que bastam saber que vai chover, que começam a ficar em desespero. Estão ali realmente abandonadas. Ontem eu fui ali, escutei depoimentos, escutei pessoas, algumas delas que já estão até tomando remédios por conta de ansiedade, com medo das suas vidas. Que o Senhor possa acampar os teus anjos ali, Senhor, protegendo aquela comunidade. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas, porque nós não queremos ouvir, nós não queremos noticiar que mais vidas, principalmente naquela comunidade, sejam perdidas. E que em nome de Jesus, Pai, acampa os teus anjos, dando proteção, nos dando a sabedoria, já que o Senhor nos colocou na posição de núcleo de proteção, exatamente nós vamos fazer a nossa parte também, Senhor. Que a realidade deles seja outra, que eles não precisem ter medo da chuva, que eles não precisem ter medo das consequências dos erros do ser humano. Em nome de Jesus, Pai, hoje também eu quero colocar a Vera lá na Rádio Igaraçu. Tome à frente da sua vida, da sua mãezinha e tudo aquilo que nós também tivermos de fazer. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor atende aquele coração grato, aquele coração que está em humilhação, reconhecendo o teu senhorio, meu Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Kauai, bom dia você que está assistindo a gente no deolhocomvocê.blogspot.com, você que está ouvindo nas plataformas. Boa tarde para você que está ouvindo na Rádio Igaraçu. Nossa, que alegria saber que ontem eu estava me ouvindo. Falando com o povo de Igaraçu, rapaz. Você que também está ouvindo na Rádio Vitória, muito obrigado. Cheiro no seu coração. E vamos juntos em mais um dia. Rapaz, hoje é quinta-feira, 7 de maio de 2026. Engraçado, né? Ó o 6666 junto com o 7, né? Hoje é o programa de número 76. E aí, vamos viajar no tempo? Eu aqui falei, né, na oração, porque realmente ontem eu estive lá na comunidade da Praça do Cristo e realmente é algo que, em nome de Jesus, de tarde eu vou lá buscar um pouco, né, de paz para essa comunidade que eles precisam tanto. Nossa, para mim não foi de doer ou partir o coração, não. Para mim foi algo que me dá esperança saber que se existe uma coisa chamada NUPDEC, é exatamente para trazer paz e sossego nesse sentido aí para as pessoas, principalmente dessa comunidade. E aí vamos embora, vamos viajar no tempo. Vocês de Igaraçu, meu Deus do céu, até teve um momento que eu fiquei meio... Momento aqui eu já falei, vou dizer aqui para vocês, coisa rápida, que eu tomo café antes de fazer o programa. Eu tô aqui fazendo apuração e tomo uma caneca de café. E aí o café ele fica
expectorando, né? Aí fica aquela coisa, às vezes, querendo fazer alguma coisa, por isso não estranhe, tá? Senão daqui a pouco vamos chamar de Valdomiro. Vamos viajar no tempo agora, 1915. Hoje é o nosso século XX, estamos no 21. Em 1915, a República da China, olha, presta atenção a isso aqui, que hoje está ao contrário. Hoje está aí, né, a questão do Irã, Oriente Médio, com Donald Trump. Escuta isso. A República da China cede a 13 das 21 exigências, estendendo o controle do Império do Japão sobre a Manchúria e a economia chinesa. Ou seja, né, estava rolando lá aquela DR entre eles, né? Então aí tiveram que ceder algumas regras e algumas imposições. Em 1927 aconteceu a fundação em Porto Alegre de uma empresa de aviação, que foi a primeira companhia aérea brasileira. E aí foi o que aconteceu, né? Varig. Quem assistia a TV Tupi ou a TV Excelsior, né, tinha lá aquela história, né? Varig. A Varig era patrocinadora de muitas coisas na televisão e também levava as fitas das TVs, que naquele tempo não existia TV ao vivo nem via satélite. Então ele levava as fitas, né? A Varig levava nos seus aviões as fitas para passar os programas que eram exibidos em São Paulo. É uma coisa meio aqui de olho com você, né? Ao vivo, 7 horas, meio-dia no rádio, né? Então pronto, só que aqui a nossa força é a internet. Devido ao processo de falência, em 9 de abril de 2007, ela foi repassada para a Gol Linhas Aéreas. E quem está fazendo aniversário hoje? Qual é o artista, celebridade que está fazendo idade nova? Luiz Fernando Mendes Ferreira, que nasceu em Conselheiro Pena, Minas Gerais, em 7 de maio de 1950. E agora, de quem eu estou falando? Se eu disser para você que uma das músicas deles é a minha favorita. Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Ah, já descobriu, né? Fernando Mendes. Hoje é aniversário de Fernando Mendes. Felicidades para ele, né? Eu vi até um vídeo dele aí agradecendo toda a recepção, todo o carinho que ele tem. Claro, nada mais justo, né? Fernando Mendes é um cara que será sempre forever nos nossos corações. E aí agora, depois das nossas honras da casa, vamos saber como fica o tempo aqui. Pois é, né, gente? E a APAC já anunciou que, inclusive em publicação feita no seu perfil do Instagram na manhã de ontem, que a chuva começa a engrossar na sexta-feira na região metropolitana e zona da mata, quando passa de fraca até 10 milímetros para moderada até 30 milímetros. No sábado, toda a região próxima ao litoral, passa a ter previsão de chuva moderada, até 50 milímetros. E no domingo, a APAC indica que a chuva fica mais intensa no Grande Recife, chegando de moderada a forte, permanecendo em toda a região aqui, né? Litoral, Mata Sul e Mata Norte. As três regiões seguem com chuva moderada até a segunda-feira. Então esse é um alerta publicado pela APAC. E digo para você, viu? O pessoal na Praça do Cristo já estava comentando isso aqui, estava todo mundo já com a mão na cabeça, se planejando para este fim de semana. E aí agora vamos a... Desculpa, me engasguei comigo mesmo. Vamos aí agora a previsão do tempo para hoje. Fraca a moderada é a intensidade dos ventos. A umidade máxima do ar está em 95% e a mínima 75%. A temperatura mínima 26 graus e a máxima 28. Hoje a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas durante todo o dia. Aí são as informações enviadas, publicadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos
Vamos às manchetes dos jornais que circulam hoje na nossa região metropolitana, no nosso estado de Pernambuco. Rapaz, o Sport venceu o Asa por 1-0. Agora que bom, né? A gente tem um esporte aí entre Vera e eu. Então, com certeza, o Pedro Luiz já deu os detalhes aí pro pessoal de Igaraçu, né? Se você quiser, inclusive, escutar a Rádio Igaraçu, não é obrigatório você morar em Igaraçu. Você vê que você está em Recife, você pode escutar a Rádio Igaraçu, então pronto, vai lá no radios.com.br e aí você clica em busca e coloca em Rádio Igaraçu. E aí você escuta a Vera, você escuta todo mundo, qualquer hora do dia, em qualquer canto do planeta Terra, viu? Fica a dica para tu. E no sufoco, o Leão vence em casa e vai à semifinal da Copa do Nordeste. Ministro detalha voo Recife-Cabo Verde. Aplicativo da nova CNH permite escolher instrutores e autoescolas. E aqui, Estado amplia a vacinação contra o vírus HPV. São as manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o nosso estado de Pernambuco. Agora, depois que você já sabe se vai chover, se não vai chover, prepara o guarda-chuva. Eu lembrei agora lá da velhinha que diz assim, não usa guarda-chuva não, usa o capa. E o guarda-chuva dá um vento, bum! Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer pra vocês. Eu quero saber a opinião de vocês aí de Igaraçu. Como é que vocês me receberam? Não caba meio doido, perturbado, que tem síndrome de autismo, de TDAH, de déficit de atenção, de tanta coisa, né? Vamos começar, como sempre, a gente começa com a casa dos patrão. Vamos falar da turminha dos políticos. E tem uma coisa aqui, viu? Eu preciso falar de uma notícia séria primeiro, e depois a gente faz aqui a nossa recíproca verdadeira com as nossas criaturinhas chamadas políticos. Bem, a nossa governadora enviou para a LEP projetos de auxílio de R$ 2.500 a famílias afetadas pelas chuvas e fundo contra desastres. Deveria ser assim, né? Fundos estruturadores e não fundos contra desastres. E diz aqui, né, que foi... as propostas tratam da concessão do auxílio financeiro a famílias atingidas e da criação de um fundo permanente para ações de... que até ainda assim, a palavra ainda não está encaixando. Tu tá me entendendo? A palavra não está encaixando. Ações de prevenção e respostas a eventos climáticos. Isso é muito assim, isso demonstra aquela coisa do tipo, se cair a casa, pronto, paga a pessoa, indeniza ela para ela ir para outro lugar. Mas não existe a questão estruturadora. O que é a questão estruturadora, seu Paulo Xavier? Questão estruturadora é, será que aquela pessoa que está morando na beira da barreira tem condições de ainda continuar por ali? Será que dá para colocar uma geomanta? Qual é o problema daquela área? É porque ali tem muita bananeira, tem pé de coco, tem planta pesada, então realmente o terreno vai descer. Então aí sim, pega esta criatura, manda para assistência social e daí ela tem direito a uma casa num local seguro. Tu entendeu agora por que essa palavra não se encaixa aqui? Por isso que eu estou dizendo para você, este programa De Olho com Você, ele é algo que a gente não faz alarde com as coisas. Aqui a gente vai para uma coisa sensata. Eu quero mexer com o seu psicológico para que você pense junto comigo. Viu? Por isso que esta palavrinha aqui não tem nada a ver com a história. Simplesmente ela deveria ser trocada. Quem sabe, né, lá dentro, os nossos deputados possam trocar essa palavra, inclusive, né, que eles têm poder para isso. Uma das iniciativas prevê a instituição do Auxílio Pernambuco,
com pagamento de R$ 2.500 destinados a famílias de baixa renda que residem em municípios em situação de emergência reconhecida. A estimativa do governo é um aporte de R$ 8.700.000 e, segundo a proposta, o benefício vai ser direcionado a famílias que comprovem danos materiais em seus imóveis, causados exclusivamente pelas chuvas. Aí, de novo, aqui, ó, danos causados pelas chuvas. Mais uma palavra infeliz. Danos causados pela negligência causada não pela chuva. Você está entendendo como é que as coisas mudam de figura? Quando uma pessoa que não tem partido, quando uma pessoa que não tem militância, quando uma pessoa que não lacra, consegue falar as coisas? É isso. Então, de preferência, uma das, vamos dizer assim, um dos critérios, não vou usar a palavra exigência, é que estas pessoas estejam no CadÚnico e residam em uma das 27 cidades incluídas na situação de emergência. Os recursos, né, com certeza a Assembleia vai ter que aprovar isso aqui. E presta atenção, vovô Gargamel, tu já tá sujo, mais sujo do que papel higiênico de caganeiro. Então imagina se tu não aprovar isso aqui. Os deputados que estavam tudo dizendo que tem criação aqui, ó. Tá chegando o negócio. Né? E ainda diz aqui, o prazo está previsto para a identificação dos beneficiários e a autorização dos pagamentos de até 180 dias, contados a partir do reconhecimento da emergência ou da sanção da lei. Aí, que danado é isso, Xavier? De sanção da lei. É aquele sanção, que tem os cabelão que era bem forte, parrudo, 2 metros de braço. Sancionar. Quando você ouvir essa palavra sancionar, quer dizer que esse projeto ele vai começar a ser lei e vai valer. Coisa fácil, né? Alguém já disse isso pra você? O que passa na cabeça dela? Você já viu aquele meme? O que passa na cabeça dela? Então é isso. Eu quero crer, o R de Maitê Proença, que esse projeto ele vai ter que passar. Tá? Não vai ter essa historinha de ficar protelando, enrolando, enganando, fazendo não sei o quê, né? Porque da Assembleia Legislativa a gente espera tudo e qualquer coisa. Viu, vereadores? Viu, pessoal que diz que a governadora é nota 0? É isso, tá? É isso. Ela depende dos deputados. Assim como os prefeitos e prefeitas dependem dos senhores vereadores. Massa? E aí vocês, vereadores, dependem do povo para estar aí sentado na cadeira, votando e fazendo os projetos de lei? Tu me entendeu agora? Pronto, bebê. Pois é, o recado foi dado. Né? Coisinha simples. Então vamos aguardar. E tem uma outra coisa também aqui, que é a questão do fundo. Ela cria o projeto para o Fundo de Proteção, Defesa Civil e Recuperação Ambiental de Pernambuco. Aí já melhorou, né? Uma coisa, eu lembrei agora do Paulo Sérgio, né? Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. Começou com defeito e agora vem um negócio aqui bom. Melhorou. Poderia ser melhor, mas não sei. Com o objetivo de assegurar recursos contínuos, isso já era para ter sido feito há muito tempo. Inclusive, todos os municípios e estados deveriam ter isso aqui. Sabia? Ah, não sabia não, né? Aí lá vai. O povo fica desesperado, o povo vai atrás de Lula, vai atrás de não sei quem, vai atrás da minha mãe, da minha avó, da minha tia. Pelado, vai lá, nunca mão no bolso, né? Aí agora se cria um fundo. 2022 fizeram isso? Não fizeram, acho que não, né? Você se lembra quanto se gasta em festa? 1 bilhão. Enquanto com defesa civil se gasta 465 milhões. Viu? Lembra?
Pois é. Tá lá no portal da transparência. Não é eu que estou inventando nada não, viu? Pelo amor de Deus. A proposta prevê a aplicação dos valores em intervenções como contenções de encostas, construção de muros de arrimo, obras de drenagem, dragagem de rios e canais e iniciativas habitacionais em áreas de risco. O fundo poderá receber aportes de diferentes fontes, incluindo recursos federais. Lembra que eu falei na terça-feira que tem dinheiro para isso lá no governo federal. Só que o povo não vai buscar, mas foram buscar tudinho de uma vez. Lembra aquele episódio de Chaves que diz assim, né? Ah, eu vou pagar tudinho no montão no fim do ano. Pronto, agora foram buscar. Entendeu? Sabe aquela coisa assim, eu, graças a Deus, eu não me gabo com o que eu faço. Não me gabo com o que eu faço. Apenas eu faço uma comunicação desde que eu me entendo por cidadão, por pessoa. Em que eu quero fazer um trabalho que abra seus olhos. Eu passei 2 dias na Paraíba e digo para você, eu vi ali pessoas educadas, pessoas politizadas, pessoas que conhecem seus direitos, porque ali se fala de política todo dia. E não se fala só de escândalo. A nossa comunicação pernambucana, tirando a Rádio Igaraçu, só se vale em relação a escândalo. E não é assim que a banda toca. Existem vários projetos de lei, ainda existe nesta terra político que se lembra que cidadão, que a pessoa tem direitos e deveres. E aí faz leis, faz proposta de lei, faz assembleia, aliás, faz audiência pública. As mães atípicas, só para citar um exemplo, deu para me entender? Pois é, e Kekel esteve em Brasília para tratar com o governo federal, né, de exatamente aí um pacote de investimentos para o que aconteceu aí na última sexta-feira. E aí, Johnny, esposo de Tabata, o nosso príncipe rei, né? Filho de Edward e Renata. Isso é, não, o inglês aqui de amostrado tá bom demais, né? E após voltar de Brasília, aproveitando a deixa, após voltar de Brasília em articulações depois das chuvas, Johnny retorna às suas ações de campanha diretas. Ele recebeu autoridades políticas de diversas cidades do sertão, em sinal de apoio dessas figuras para sua candidatura. Eu pensei que ele ia falar de Brasília, rapaz. O que me interessa é se ele voltou de Brasília, o que é que ele fez, né? Mas aqui a gente já sabe que ele está atrás de apoio, que ele já tem os apoios dele, que ele já faz as coisas. Para você ter uma ideia aqui, tem um placar no blog do Jamildo. Eu preciso lembrar para vocês de Igaraçu, né? Quem já acompanha de olho com você já sabe que eu não invento nada. Eu simplesmente pego das fontes e dou aquela grumetizada. O que é grumetizar? Eu quero patentear esta expressão. Grumetizar a notícia é pegar ela e deixar ela de um jeito assim diferente para que você fique comigo, que eu segure sua audiência. E principalmente você que está no rádio, me ouvindo na hora do almoço. Que o seu almoço não seja indigesto. Que você possa dar risada também, escutando de olho com você. E tem um placar aqui que o Jamildo colocou. Inclusive, eu preciso. Rapaz, eu acho incrível aqui, viu? Jamildo é um cara que eu tô gamado assim para ler as notícias que ele faz. Quando ele escreve, eu já sei. E ontem eu levei chuva para completar, viu? Vim para casa. Mas não vou ficar doente não, em nome de Jesus. Vou me dopar de café. Se for contar os apoios de prefeitos, Kekel tá ganhando de lavada. É assim que o pessoal faz, né? A turma as inimigas de plantão, os fã-clube. Rapaz, você lembra, né? Angélica com Mara, Xuxa com não sei quem. Não, acontece.
Continua, viu? Só que agora piorou. Então, olha, Kekel está até o momento com o apoio de 113 prefeitos. E Johnny, nosso príncipe Johnny, está com 43 prefeitos. Ah, é, eu me lembrei, né? Meu Deus do céu, vocês de Igaraçu precisam conhecer o nosso... Prefeito, vem cá, prefeito, me ajuda aqui, prefeito. Prefeito, o negócio tá feio aqui, vá lá na Praça do Cristo, prefeito, deixar aquele canal limpo, prefeito, pelo amor de Deus, tá lá tudo perdendo a coisa ruim, prefeito. Ai, meu Deus do céu. Velha Maria, eu quero meu atestado. Eu preciso dar uma audiência no CAPS. E olha, a questão aqui dos votos nulos, brancos e sei lá o que, tá aqui, ó. Quem ainda não disse para onde vai. Tem 7 prefeitos do PP e do PSD. Temos 5 prefeitos do Republicanos, 3 do Avante e do Podemos. E empatados em 1, o PV, o PT e o MDB. Bem, esse prefeito do PT a gente precisa saber de onde é que é, né? Porque a gente sabe que temos aqui a situação de ainda algumas definições, indefinições, aliás, né? Aquele prefeito vai dizer assim, aí, governadora, eu vou ganhar o quê para minha cidade? Pronto, tá apoiado. É seu, sou todo seu, madame. Até os ossos, até minha alma é sua. E aqui existe também a probabilidade. Eu quero ver se isso vai sair em manchete de jornal, né? A questão dos apoios aqui dos prefeitos. Porque não é... pesquisa eleitoral é muito bom, né? Pesquisa eleitoral é coisa para preguiçoso. Eu já falei isso aqui. Quem vai votar na pessoa por conta de pesquisa é o maior preguiçoso do mundo. Então aqui, agora tem a questão de avaliação de potencial dos apoios. Foi até bom, né, ter chegado nisso aqui. Jamildo, te amo, Jamildo. Eu quero um dia te conhecer, velho. Que tu fizesse essa manchete aqui, essa nota aqui, tá show de bola, essa cobertura aqui. Johnny tem um grande aporte de 6, aqui a nível de nota, né? Médio porte 5, pequeno porte 32. Aí Kekel, 8, grande porte. Médio porte 15 e pequeno porte 90. Então, será que uma pesquisa define eleição, meu amor? Eu acho que não, né, meu amor? Pois é, tá vendo tu, criatura? Pois é, meninos e meninas. As coisas e coisas, viu? E tem uma situação aqui que até é importante a gente falar, que ela abriu um processo lá no STF e diz aqui que tem um negocinho em relação a dinheiro acumulado do pessoal que trabalha, né, que está lá, tipo, está fazendo o seu fundo de garantia além do que já tem. Então veja só. Sem alarde, já se completam 3 meses de espera do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, lá do STF. Tu conhece o STF, né? Pois é. É bem marcante. Eu queria botar assim uma tatuagem no meu braço. Forever Young. Aí não. Forever Young não. STF. Eu queria botar assim no meu braço. Bem bonito. Sabe? Aqui, ó. O que é que tu acha? Fica bonito? STF aqui? Pois é. E diz aqui, né? Exatamente há 3 meses existe um pedido de liminar apresentado pelo governo do estado contra uma emenda constitucional aprovada pela Alep, e a ação foi protocolada em 12 de fevereiro. E aqui, né, Jamilo tem essa exclusiva que diz aqui: apesar do pedido urgente da medida cautelar, até agora o relator não pegou no processo. E diz aqui: foi necessário recorrer ao STF em pleno período de carnaval para tentar suspender os efeitos de uma emenda constitucional aprovada pela Alep. O centro da disputa jurídica e política é a mudança das regras fundamentais sobre a remuneração do funcionalismo público do Estado.
A iniciativa dos deputados estaduais gerou um forte, vamos dizer assim, né? Um problema, um BO entre os poderes. Você se lembra que existem 3 poderes que regem a nossa sociedade? São 3 poderes, tá? E eu olhei aqui para baixo por causa da hora, que eu tenho que me policiar, que eu falo muito na casa dos patrões, viu? Eu já estava analisando isso. Executivo, legislativo e judiciário. Esses são os 3 poderes. Se alguém me perguntar que rádio você ouve hoje, ontem, sempre diga Rádio Igaraçu FM. Aí o que acontece? Temos executivo, prefeito, governador, presidente da República. São os 3. Segundo a Constituição Federal. Aí quem são o executivo, né? Eu já falei agora. Quem é do legislativo? Deputados e senadores. Vereadores. Vereadores nos municípios. Deputados em relação aos estados e os que representam os estados no Congresso Nacional. E ainda tem os senadores. E o judiciário, todo mundo sabe, né? É onde realmente se bate o martelo em relação às leis. E diz aqui que essa medida, segundo a ação, ela muda o limite máximo que um servidor estadual pode receber, vinculado e igualando o teto salarial de todos os poderes do Estado, aos robustos vencimentos pagos aos desembargadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Na prática, segundo esse assunto lá no STF, essa equiparação eleva o limite de gastos da elite do funcionalismo público pernambucano, burlando travas anteriores e criando um novo parâmetro de gastos com a folha de pagamento. Tu sabe por que essa preocupação de Kekel aqui? Existe uma coisa que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos os gestores de cidades, de municípios e até o próprio presidente da República precisam obedecer um limite de gastos com cada área. Lembra, né, que teve aí a deputada que respondeu porque estava aquele processo de que ela tinha 70% da folha de pagamento do pessoal, só que era para ter 54%? Lembra que eu falei isso aqui? Pois é, vocês de Igaraçu não se preocupem que vocês vão acompanhar a novela, viu, junto comigo. Não se preocupem. Então é isso que está preocupando a governadora. E esse teto de gastos não ultrapasse, porque isso pode prejudicá-la. Ela pode responder judicialmente por isso. Não, mas aí quem foi que aprovou não foi o deputado? Ela pode vetar. Rapaz, a política é uma coisa tão simples. As pessoas que botam na tua cabeça que tudo tem que ser complicado. Já viu aquele povo que tem medo de usar a internet, que acha que alguém vai roubar ela? Pois é, coisas e coisas desse tipo. Por conta do tempo, eu vou encerrar aqui a nossa Casa dos Patrão, mas eu vou falar aqui rapidinho. E Kekel já escolheu aí quem será o seu marqueteiro. Já está confirmado aí quem é o marqueteiro da sua campanha. E vamos dizer aqui, né? Em Pernambuco, o cenário eleitoral, deixa eu ver aqui, será o publicitário Igor Paulin, que deve atuar simultaneamente em 2 das principais disputas estaduais do Nordeste. Além de assumir a coordenação da campanha de Pernambuco, ele vai comandar a tentativa de eleição ao governo de Alagoas de JHC do PSB. Não dá aqui para identificar quem é esse JHC, mas tá certo. Viu? Depois a gente dá uma olhadinha nisso com mais calma. Vou fechar a Casa dos Patrão, porque senão eu ultrapasso o tempo, eu não quero ultrapassar o tempo, eu sou um cara educado, dedicado, que eu preciso controlar o meu tempo. Porque a gente fica tão empolgado, né? Pois é, rapaz. Tô ligado em tu que tu tá gostando da Casa dos Patrão, rapaz. Eu tô ligado em tu, criatura. Que bom. É isso, meu amor. Hashtag viva a nossa amizade. Bora, vem comigo. De olho com você é pra isso. Bem, agora vamos virar o jogo. Vamos agora para o segundo tempo das nossas notícias locais. Rapaz, tem uma coisa aqui que isso me preocupa muito. Eu sou da área da educação também.
Rapaz, tu é tudo, né? Tu é bombeiro, jornalista, ator, já trabalhou de porteiro, é professor. Menino, o que é que mais tu tem? Eu queria só ter dinheiro. Tá isso. Ter um dinheirinho para pagar minhas contas, para poder pegar um final de semana, viajar, ir lá na Paraíba de novo, sabe? As coisinhas assim. Eu amei ir pra Paraíba. E diz aqui, né, que ataques em escolas potencializam o adoecimento mental de alunos e professores. Quem diz isso aqui é uma psicóloga. E exatamente, deixa eu olhar aqui, porque eu só preciso identificar quem é essa psicóloga. E eu vou dizer para você que a nossa sociedade, ela adoeceu. Tudo isso se chama pós-pandemia. Sabe quando disseram assim, fique em casa? Fique em casa. Não, fique em casa. Depois a gente resolve. E as coisas acontecendo. E as Covid chegando, e as mentiras saindo, chegando. Né? Parece a Senhora do Destino. Todos os dias é um vai e vem. Né? Foi esse vai e vem que provocou tudo isso. Quantas pessoas hoje estão com crise de ansiedade, por exemplo? Pensou? Pronto. O alerta foi feito pela psicóloga Luciana Inocêncio, que exatamente ela explica como episódios do tipo deixam marcas de insegurança e medo, principalmente nas instituições de ensino. Isso é antigo. Isso é antigo, inclusive, né? Atire a primeira pedra quem nunca sofreu bullying na escola. Eu sofri. Eu já contei isso aqui. E quem me perseguia era do meu sangue. Era meu primo, junto com os amiguinhos dele. Imagine você, se fosse um estranho. Aí até existe uma coisa que as escolas, elas precisam ter um cuidado muito grande. E não é aquela coisa de dizer assim, pronto, eu vi na novela agora de Três Graças que um menino, ele brigou com os colegas. Na verdade, os colegas provocaram ele. E aí chega uma mãe se dizendo vítima. E ela diz assim, olha, quer dizer que foi o seu filho que bateu no meu? Diga a ele que ele está errado. E aí a Alaide, que é a personagem mãe do menino, disse assim, não, nada disso. A senhora é que tem que dizer a seu filho que aprenda a respeitar o outro. Eu acho que foi uma das melhores cenas de Três Graças. Aí você diz, esse cabo é noveleiro, né? Sou noveleiro. E a novela explica muita coisa pra gente. Então, assim, ela fala que os impactos de episódios desse tipo se espalham entre estudantes e funcionários, gerando consequências psicológicas que podem durar meses ou até anos. Ela diz que um dos quadros mais comuns após situações traumáticas dentro da escola é o transtorno de estresse pós-traumático, acompanhado de sintomas de ansiedade. O que seriam esses sintomas de ansiedade? Aqui eu tenho um lugar de fala. Esses sintomas de ansiedade, eles seriam tipo, pronto, também vi em Três Graças. E a Joelle não queria ir mais para a escola porque as colegas estavam perturbando. Então, assim, quando existe, não é obrigado existir uma lei que diga que quem faz isso precisa ser punido. Ser punido entre aspas. É aquela coisa do tipo, pronto, vamos fazer o seguinte, você está fazendo o quê? Vamos fazer o seguinte, você está suspenso das aulas, mas você vai ter que vir aqui ter um dia com a psicóloga para você aprender a respeitar. Porque a educação precisa vir de casa. A educação precisa vir do pai e da mãe. Eu já falei aqui várias vezes. Como eu trabalhei em escola, eu sei o que é isso. Tem mãe irresponsável que abre a boca e diz assim, meu filho, você apanhou a cor dele também. Se você chegar em casa apanhado, você apanha de novo. Gente, pelo amor de Deus, isso é o pior exemplo de violência. É o pior. Você está ensinando o seu filho a ser mais agressivo ainda.
Enquanto é aquele negócio, você apanhou, pronto, eu vou lá amanhã conversar com a diretora da escola. Se não se resolver, eu vou procurar as autoridades para resolver. É assim que você, mãe, tem que falar com o seu filho. A solução tem que vir de dentro da escola. A escola não tem que ser um lugar que a violência fique ali pairando, como aquela nuvenzinha, como aquele clima pesado. A escola tem que ser um ambiente que as pessoas vão e se sintam bem. Nossa, é muito triste você saber que você passa na frente de uma escola pública do estado e tem uma viatura da polícia dentro. Porque tem que ter um policial para intervir. Enquanto isso, deveria ter saído de casa. Inclusive, é a oportunidade que eu tenho aqui para dizer a você. A educação é o seguinte. Você em casa cria o seu filho para que ele tenha um caráter. Para que ele seja uma pessoa de bem. E a escola vai só ensinar teu filho o básico. Ler e escrever. Porque ele tem que aprender a ser gente dentro de casa. Não é na escola. A escola vai ser o exemplo de prática. Não é um exemplo de ensino. Nesse sentido. Capite? Deu para entender? Posso fechar? Não vou nem continuar. Porque isso aqui a gente já sabe, a gente já conhece. E, infelizmente, a gente está vendo isso muito frequente. Isso não é legal. Simplesmente isso. Tá? E tem uma outra coisa aqui importante para a gente falar, que é em relação ao trabalho análogo à escravidão. Você já ouviu falar isso? Já? Assistiu já o filme de Crow? Ali se explica muito bem como é que funciona esse negócio. Inclusive, viu, pessoal de Igaraçu? Foi aí perto, viu? Foi aí perto, povo de Igaraçu. Se ligue, viu? Se oriente, viu, minha irmã? Rapaz. Auditores fiscais do trabalho resgataram 15 pessoas submetidas a condições análogas à escravidão na ilha de Itamaracá, em operação iniciada no dia 29 de abril e concluída ontem. A ação aconteceu em uma empresa do setor de telecomunicações que instala redes de fibra óptica. As internet. Sabe as internet? Pronto. Segundo a Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, foram 12 mulheres e 3 homens resgatados. Inclusive, vocês aqui de Igaraçu não ainda acompanhavam, mas eu falei aqui sobre uma lista onde Amado Batista está incluído. E aqui existem, acho que uma média de 30 CNPJs, 30 empresas, acho que foi 39, alguma coisa assim, que estão nessa lista. E agora você vê isso em Itamaracá com uma empresa de internet. Então, o que foi que aconteceu? Eles encontraram um grupo alojado no mesmo espaço, sem qualquer separação, em condições precárias. Alguns deles dividiam cama de casal, enquanto os outros dormiam em colchões no chão ou em estruturas improvisadas, como bobinas de fibra ótica usadas no dia a dia da empresa. O local também não possuía armários, espaços adequados para guardar os pertences, que eram mantidos em mochilas e malas no próprio ambiente, já comprometido pela quantidade de camas e colchões. Utensílios de cozinha eram apoiados sobre as bobinas de fibra óptica, devido à ausência de uma estrutura ideal para se abrigar uma cozinha, né? No mínimo. Segundo o Ministério, esse mesmo espaço eram armazenados os equipamentos e as outras coisas, né? Além de colocar todo mundo lá dentro. O imóvel apresentava superlotação e um número insuficiente de banheiros, levando os trabalhadores a se revezarem durante a madrugada para usar. E ainda tem outra coisa. Um dos sanitários ficava do lado de fora, obrigando o pessoal a sair. Mas sabe aqueles videozinhos que tem, né? Que aparece lá o fantasma de mentira? Pois é. E segundo o Ministério, a maioria dos registros, aliás, das pessoas, né, que estavam trabalhando ali, eles moravam em Rio Formoso. E eles eram deslocados conforme a demanda para atuar em diversas cidades. Há indícios de que outros alojamentos utilizados
operavam sob o mesmo padrão de precariedade e superlotação. Imagina você. E aqui, para fechar essa notícia, diz aqui que a Auditoria Fiscal do Trabalho concluiu que as condições verificadas configuram situação degradante, com falhas graves em aspectos essenciais, como segurança, higiene, privacidade e conforto. E aí diz aqui que essa ação contou com a participação da Polícia Federal e do Ministério Público do Trabalho. Imagine você até onde chega a ganância. Então eu vou reforçar aqui uma coisa para você. Casos de trabalho análogo à escravidão podem ser denunciados de forma anônima pelo Sistema IP. Você coloca aí no Google que vai aparecer, né? Sistema IP. Não é o sabão IP, nem o detergente IP. O serviço foi lançado em 2020 pela Secretaria do Trabalho e em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Imagine você, né? Até que ponto você está na região metropolitana, Recife, e escutar uma coisa dessa. E tem um negocinho aqui que eu também achei muito interessante. Sabe aquele negócio? Eu já cansei de sofrer, já cansei de chorar. Sabe, Vanusa, né? Eu quero sair, eu quero falar. Eu quero ensinar o meu vizinho a cantar as manhãs de setembro. Pena que aqui, se eu colocar trecho de música, o YouTube ele corta, viu? E você sabia que a Justiça manteve a determinação para que a nossa prefeitura e a Autarquia de Urbanização do Recife, a URB, apresentem até 120 dias um projeto completo de contenção e drenagem lá em uma barreira aqui pertinho da gente, Bomba do Emetério? Pois é, rapaz. E exatamente essa barreira, ela tá em grau 4. Sabe o que é grau 4? Pois é, né? Eu estou usando já a linguagem técnica. Mas é bom você saber, viu? Quando se diz que é risco 4, é realmente algo que precisa ser tomada a medida emergencial o mais rápido possível. A decisão também obriga o município a garantir recursos para as obras no orçamento de 2026 e adotar medidas emergenciais de segurança para os moradores, enquanto a intervenção definitiva não é concluída. Aí diz aqui: o colegiado negou o recurso apresentado pelo município e manteve a decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública Estadual, aliás, da capital, que havia concedido tutela de urgência em ação civil pública movida pelo Ministério Público de Pernambuco. A ação visa acabar com o alto risco de deslizamento apontado em relatório da Secretaria de Defesa Civil do Recife. Enquanto as obras definitivas não forem concluídas, a cidade terá de implantar, em até 60 dias, medidas emergenciais de monitoramento e sinalização na área de risco, além de criar um sistema de alerta para os moradores. Isso aqui com certeza já existe um sistema de alerta. Isso aí é básico, isso aí é importantíssimo. Isso aí, inclusive, você pode acionar no seu celular. Aquele celularzinho que tu comprasse na loja, lá não sei aonde, né? Aí tem lá uma questão aqui, ó, clima. Você aperta em clima e ele vai todas as vezes trazer notificações para você. Entendeu? Então, nível de rio, como é que tá a chuva, o que é que vai acontecer, tudo isso chega no seu celular, tá? Existe um sistema nacional de notificações. Isso aí é sagrado. E a gestão municipal também deverá informar em 30 dias se o contrato contempla a barreira-alvo da ação e apresentar um cronograma de ações já executadas. O relator do caso, desembargador Érico de Souza Dantas Simões, destacou em seu voto que o início das obras com recursos do PAC e impostas não encerra a obrigação do município. E diz: a Prefeitura apresentou diferentes prazos para a conclusão dessa obra. Inicialmente seria maio deste ano, ou seja, agora. Depois é novembro. E por último, dezembro de 2026.
Mas a festa sai, né? Carnaval do Recife. São João do Recife. Mesmo debaixo de chuva. Vai ter festa. Virada Recife. Vai ter festa. Pois é, né? Já falei para vocês aqui quanto custa ações de defesa civil, ações de estruturação. Eu não gosto muito desse negócio de estruturamento, engasgamento. É um negócio meio cimento, né? Tudo com mento. Mento é confeito, né? Então, desculpa o que eu vou dizer, mas eu gosto quando a sociedade, quando a comunidade, ela está cansada, que ela precisa tomar as rédeas da situação. Não é fazendo protesto na frente de tal canto, não é estar fazendo, porque a gente vai ali, a gente vai fazer, vai fechar a avenida, pelo amor de Deus, a gente já sofre tanto na vida. Para completar, a gente tem que estar passando o quê? Constrangimento por causa de coisa que pode ser resolvida de forma inteligente. Pelo amor de Jesus, né? Pois é. E aqui eu vou fechar o nosso noticiário local. E a Comissão de Segurança Pública da Alep voltou a discutir as condições de segurança enfrentadas por motoristas de aplicativo aqui em Pernambuco. Representantes das plataformas Uber e 99 participaram de reunião após a ausência em audiência anterior que reuniu a Secretaria de Defesa Social e o Sindicato dos Motoristas por Aplicativo, aqui de Pernambuco. Nesse encontro, a gerente de Relações Governamentais da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, Laila Malaquias, afirmou que a insegurança pública é um fator que impacta o funcionamento das plataformas. E ela diz ainda que as empresas mantêm mecanismos voltados à proteção dos motoristas e usuários. Tem a situação lá do Uber, por exemplo. Eu sou Uber maníaco. Quando eu preciso, eu uso. Que tem lá, né? Ele tem um sisteminha de segurança que você pode gravar a viagem, seja em áudio ou vídeo, compartilhar com segurança e assim vai. Aí diz aqui que a reunião ela continuou os debates anteriores sobre as questões de violência. E representantes da categoria relataram dificuldades e cobraram medidas adicionais de identificação e monitoramento. Eu, sinceramente, eu acho que o que já tem ali no Uber já é suficiente. Eu acho. Entre as principais demandas apresentadas pelos motoristas está a adoção de mecanismos de reconhecimento facial de passageiros. Isso não vai servir de nada. Não vai adiantar de nada. Aí diz aqui, né? O presidente do Sindmap, no caso aqui, em relação ao representante da categoria dos motoristas, Anderson Câmara, ele disse que existe falha na identificação dos usuários. Quem solicita a corrida visualiza a foto do motorista, mas o contrário não acontece. Muitos atos de violência acontecem quando a corrida é solicitada para terceiros e não passam por identificação. E ele ainda citou como referência o programa Vigia Mais, implementado no Mato Grosso, que integra câmaras públicas e privadas para monitoramento contínuo. A proposta é defendida pela categoria, que é a adoção do modelo semelhante aqui em Pernambuco. Pois é, né? Eu digo assim, existe até inclusive, eu até tenho que cadastrar o meu, que é o tal do Uber Code. Por exemplo, no iFood, quando a gente pede lanche, tem lá dizendo assim, diga aí o código. Aí você diz o número, 4 números. E pronto, o cara fecha lá e te entrega. Acabou. Tão simples, né? E hoje, sabendo que nós temos tanta tecnologia e às vezes ela é falha quando as pessoas querem. E aqui deixa eu fechar o nosso noticiário local. As marquises, criatura, pelo amor de Deus, né? Tivemos um desabamento lá no centro do Recife. E esse negócio, né? Numa rua, lá na rua 7 de setembro,
Ele acende um alerta sobre a situação dessas estruturas. Eu mesmo não fico debaixo de uma marquise nem me pagando. Não fico. Principalmente nesse período de chuva, em que muitas pessoas tentam se abrigar durante essas chuvas, né? Que aqui usou a palavra precipitação. E porém esse problema não se restringe à rua 7 de setembro, não. Tem outros locais da cidade, não sei se você lembra, que teve uma marquise que caiu em Santo Amaro e que acabou vitimando uma pessoa. Então é aquela coisa, né? Quando a gente fala em relação à chuva, aí se o terreno fica encharcado, também a água vai ficar ali na estrutura, né? Vai corroer o ferro, o concreto, e aí depois, pum! Entendeu? Então diz aqui, né? Está com o ambulante Rafael Martins, de 37 anos. Estas marquises e prédios antigos são um perigo. Muitas dessas estruturas fazem anos que foram reformadas. Não sei se é por questão de tombamento ou por motivos particulares. O que eu sei é que nesse período de chuva, muitas vão se precarizando por conta das infiltrações. Foi o que eu acabei de falar aqui, né? Que coincidência. O que faz com que aconteça a criação da ferrugem nas estruturas das lojas. Foi o que ele disse. Tá vendo? E ainda tem outra coisa. Um desses casos aconteceu na própria 7 de setembro, onde onde a proprietária de um imóvel precisou retirar 2 estruturas porque literalmente estavam condenadas. Aí diz aqui, de acordo com a Defesa Civil, foram feitas 136 vistorias em imóveis lá no centro da cidade, que estavam classificados com risco estrutural 3 ou 4, ou seja, o que eu falei aqui para vocês, né? Alto ou muito alto. E apesar da categorização, a Defesa Civil destacou que essa classificação não indica necessariamente risco de colapso estrutural, podendo estar associada a situações pontuais e passíveis de mitigação, como problemas em elementos de fachada ou a necessidade de medidas preventivas. Traduzindo, ela oferece risco, mas é preciso falar com o dono do imóvel para resolver o negócio. Deu para entender? Então pronto. Gente, agora terminei o noticiário da cidade. Vamos dar uma olhadinha aí nas questões do país e do mundo, né? Lula está indo lá para Washington conversar com Donald Trump. Então, vamos agora virar a página. Pois é, eu também aqui preciso virar a página. E eu não virei a página. Gente, tem um negocinho aqui que eu achei uma coisa meio sinistra. Um negócio aqui, o navio está seguro. Vamos saber, né? Eu até, inclusive, eu fui dar uma notícia aqui sobre a questão daquela viagem lá dos astronautas e acabei virando meme. Olha, um vídeo divulgado ontem mostra o capitão do cruzeiro de luxo MV Andrews. Eu não vou falar o nome dele, porque, pelo amor de Deus, é um negócio aqui, um trava-língua triste. Garantindo que a embarcação estava segura após uma vida perdida lá de um holandês, dias antes da Organização Mundial da Saúde confirmar um surto de antavírus. Imagina, rapaz, um negócio desse, pelo amor de Deus. Aí diz aqui, ó, a crise sanitária na embarcação partiu de Ushuaia, na Argentina, rumo a Cabo Verde, e já deixou 3 pessoas sem vida, e provocou um impasse sobre o desembarque dessas pessoas na Ilha Canária, previsto para a próxima segunda-feira, dia 11. Na gravação feita em 12 de abril, um dia após a primeira perda, o rapaz aqui ele tenta conter a ansiedade dos passageiros em alto mar, atribuindo a causas naturais. Ele disse aqui, justificou a decisão de manter o curso alegando que incidentes assim acontecem às vezes em alto mar e que destinos mais próximos já faziam parte do itinerário original da operadora holandesa. Rapaz... Aí eu pergunto, será que tem pessoal, tipo enfermeiro, médico, paramédico? Porque é aquela coisa.
o navio não tem condição de chegar e dizer assim, peraí, para ali, tem um posto de saúde ali. Não tem condição. Ele está em alto mar, ele está lá, ó, ao Deus dará, como se diz. E, sinceramente, esse negócio aqui é meio estranho. Não vamos negar. Não vamos negar. Tem até, inclusive, aqui que a justiça condena a companhia aérea que impediu o embarque de animal de suporte emocional em voo Recife-Buenos Aires. Pois é, aí é outra história, né? Flávio Dino proíbe criação de novos penduricalhos após STF extinguir benefícios. E aí tem uma outra informação aqui também do país, que a gente precisa dar uma olhadinha. Aliás, do país não, né? Do mundo. Aqui. Chegou! Aqui. O ministro dos Portos e Aeroportos, Tomé França, reforçou que o governo federal tem trabalhado para realizar ainda este ano o leilão de concessão do Terminal Marítimo de Passageiros, o Porto do Recife. Imagina tu, que a gente já está pagando para entrar no parque, se deixar, né? Você que vai de carro, de moto, tem que pagar estacionamento nos parques, né? Que foi privatizado aqui no Recife. Imagine a privatização do Porto do Recife. Imagine você. Ele diz aqui, ó. A gente está dialogando com a administração do Porto do Recife para colocar o leilão ainda esse ano. A ideia é ter um gestor privado que possa fazer investimentos, manutenção e dar mais conforto ao turista, com lojas, restaurantes e praças de alimentação. Peraí, o Porto do Recife fica ali no Marco Zero. O que tem de restaurante, o que tem de coisa ali, tem um museu, tem um bocado de negócio ali dentro. Agora eu não entendi, a cabeça bugou. Deixa quieto. Ele disse que, assim, né? Aqui, além do leilão, o governo federal já investiu 100 milhões de reais. Olha, 100 milhões de reais na dragagem do Porto do Recife, garantindo sua operação, e ainda deve investir 15 milhões na defesa portuária, com equipamentos de proteção para navios que ancoram no local. Escutasse, né? Escutasse. Muito bem. Então agora, vamos dar a nossa giradinha nos esportes? Pois é, né? Tá vendo as coisas como é que acontece? Não bote a mão no queixo, não. Vá se acostumando, viu? Porque tem coisas e coisas. Vovó já dizia, meu filho, você vai ver coisas. Vamos agora dar aquela olhadinha lá no mundo da bola. Você que está na Rádio Igaraçu, você já ouviu o Pedro Luiz. Mas aí agora eu vou dar aquela girada, dar aquela olhadinha lá no que está acontecendo. Com aquela minha pitadinha irônica, cínica, né? Pois é, rapaz. Pelo amor de Deus. Gente, Antônio Oliveira aciona esporte e cobra 5 milhões de reais. E aqui também, né, tá dizendo que existe aí a tal da consistência dentro do esporte. Eu estou torcendo para que o esporte se restabeleça. Porque sabe, né? Tem uma dívida aí para pagar de 112 milhões, viu? Não é brincadeira não. Crise no Arruda. Santa vive efeito dominó e busca quarto técnico para salvar o time esse ano. Imagine você. E aí, estão investindo muito, mas o resultado não está chegando como se gostaria. O Santa tem o pior ataque da Série C. Pois é. Vamos respirar, vamos respirar. Cadê minha latinha de água mineral? E o Náutico tem plano de recuperação judicial homologado pela Justiça. Douglas Santos será garoto propaganda na inauguração do novo placar nos aflitos. Precisa disso? Tá bom, né? Ele quer fazer, faça. Após fazer a sua parte como visitante, o Náutico busca recuperar confiança em caso na Série B. Então aí são as manchetes dos futebol, né? Todo mundo curte futebol, pois é. Então pronto. Agora fechamos o nosso noticiário e agora vamos para a nossa DR. Bora lá, né?
minha gente? Você tá gostando da nossa DR, você aí de Igaraçu? É, né? Primeiro jornal que tem um momento só, vamos falar de nós, em homenagem a Roberta Miranda. Detalhes tão pequenos de nós dois. Mas, já que nós falamos aqui em relação a notícias sobre os transtornos mentais, às vezes eu fico olhando assim, lá na novela Três Graças, né, que existe uma dificuldade para tratar lá do menino, mas eu vou te dizer uma coisa. Pessoas que têm transtornos, né, hoje se fala muito, pessoas neurodivergentes, se você se sente com ansiedade, se você se sente com tristeza, se você acha que a depressão vem atrás de você. Eu ontem, conversando com as pessoas lá na Praça do Cristo, eu vi pessoas que já estão à base de remédio, só por causa da chuva, entre aspas. E eu fico assim olhando, mas é porque o SUS está sobrecarregado. Não, porque dá para conseguir um psicólogo só daqui a 6 anos. Enquanto você pode fazer um paliativo, como se diz assim, convivendo com as pessoas, ocupando sua mente, não é nem ocupando seu tempo, mas ocupando sua mente em coisas que sejam boas. Às vezes tem gente que diz assim, é porque eu gosto de olhar no meu celular, né? Eu mesmo sou um doido, né? Eu gosto de ver piada no meu celular, eu gosto de ver besteira no meu celular, mas não é só isso não. Vá conviver, vá para um projeto social, vá fazer aula de zumba, vá fazer aula de informática, ocupe sua mente. Não fique se entregando para essas coisas. Porque eu vou dizer para você que quando a gente se entrega, quando a gente olha e diz assim, não, meu mundo caiu, virou a Maísa. Mas na verdade o seu mundo não vai cair. Você precisa sair de dentro da caverna e conviver. Não deixe que esse mal acabe com você. O meu pai, ele teve 3 crises de depressão. Por conta de coisas que aconteceram com ele. Às vezes até foram provocadas. Mas eu vou dizer para você, ainda existe esperança para as pessoas que estão em situações desse tipo. Esse é um segredo. Não fique se dopando com remédio para dormir, não fique se dopando com remédio para fazer alguma coisa. Simplesmente viva. Ou melhor, sobreviva. E você vai se sentir muito melhor. Pode ter certeza disso. E agora, cheiro no seu coração. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu carinho. Hashtag viva a nossa amizade. Vou-me embora. Vou fazer minhas coisas, que eu também sou gente. E claro, né, você também. Ocupe sua mente. Faça as coisas que você se sinta bem. Viu? Não se esqueça disso não. E amanhã temos o nosso novo encontro marcado aqui no deolhocomvocê.blogspot.com, no Kawaii e também na Rádio Vitória e na Rádio Igaraçu. E nas outras plataformas. Cheiro, amo vocês. Até amanhã.